Olá, pessoal. Vamos começar. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que... Primeiro, eu quero falar do princípio desse tema. A gente vai falar do orgulho, né? Por que que o orgulho... todo mundo imagina, não sei se vocês já sabem, mas a maioria das pessoas imagina que o orgulho vem do diabo, que o orgulho vem de Satanás, que o orgulho vem do mal, né? E, na verdade, a palavra diz que não é isso. Olha que loucura. Quando Lúcifer ainda era um anjo de luz, quando ele se rebelou contra Deus, o orgulho entrou no coração dele. Ou seja, não tinha ainda o mal para soprar nele o orgulho. Estava enraizado, brotou de dentro dele, como brota de cada um de nós. Muitas vezes de maneira inconsciente, muitas vezes de maneira que não é proposital. Mas nós agimos... Porque muitas vezes quando a gente fala de orgulho, a gente fala do orgulho com pessoas que são arrogantes, pessoas que não aceitam a opinião dos outros, pessoas que pensam que só elas são as melhores. E aí, quando fala nessa situação, é muito fácil falar que essa pessoa é orgulhosa. Quando não aceita a correção, essas pessoas é fácil identificar como orgulhosas. E não é sobre esse orgulho que eu venho falar hoje, porque isso é fácil a gente falar isso. Todo mundo aqui é adulto, sabe que é certo ou errado. O orgulho que eu venho falar é aquele orgulho invisível no meio da gente. É o orgulho que passa despercebido dentro do casal, dentro do nosso lar. É o orgulho que vem mascarado de carência, que vem mascarado de falta de atenção, que vem mascarado de eu quero ter razão. E, na verdade, é somente orgulho. Lá em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 17, fala assim, ó: Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sabedoria por causa do seu resplendor. Isso aqui está falando de Lúcifer, tá, gente? O anjo que era luz. Se você ler um pouco à sua frente, ele fala assim, ó: Você era perfeito nos meus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Olha só, ele não está dizendo que veio iniquidade de fora, ou que alguém soprou no ouvido dele, ou que foi o mal que soprou. Não, não. Ele está falando assim, ó: Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ou seja, não entrou, não colocaram, não apareceu, achou-se dentro dele a iniquidade. E aí ele fala assim: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Por que ele ficou orgulhoso, gente? Por causa da formosura, por causa da beleza, por causa da perfeição. Deus fez ele tão perfeito, tão bonito, era um anjo de luz, era um anjo que brilhava. Você diz que a palavra vem dizendo sobre ele em outras passagens, enquanto ele era um querubim lindo. Só que a formosura dele corrompeu a sabedoria dele, por causa de seu resplendor. E aí continua aqui: Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra. Olha só, um anjo que tinha, falando aqui que ele tinha toda a beleza, ele era perfeito, ele foi criado por Deus, ele tinha toda a formosura, mas o orgulho entrou no coração dele e, como consequência disso, corrompeu, e ele quis se igualar a Deus, ele que não aceitou ficar abaixo de Deus, ele quis ser o próprio Deus. E aí eu vou dizer antes do casal, hoje em dia nós temos uma filosofia, né, uma história na internet e com pessoas que a gente conhece, que nós somos uma molécula de Deus. Existe um Deus dentro de nós, então nós somos esse Deus. Então eu tenho que fazer o bem, mas eu sou um pedacinho de Deus, e você é, mais ou menos, do Criador, mas não é nesse sentido que eles dizem. Eles dizem no sentido de que eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de oração, eu não preciso de palavra de Deus, porque eu já sou um pouco de Deus. E aí está se contaminando de uma forma isso, e aí está fazendo exatamente como Satanás fez. Como Deus me fez perfeito, como Deus me fez amável, como Deus me deu consciência para pensar, eu começo a achar que eu não preciso mais ouvir a palavra de Deus, que eu não preciso mais estar em oração, que eu não preciso mais dobrar o joelho, que eu não preciso mais respeitar regras. Por quê? Porque está dentro de mim, eu já sou esse Deus. E a gente vai criando deuses em nossas vidas. E aí, dessa forma, nós vamos fazendo idolatria. Idolatria sobre nós mesmos.
Pessoas que se corrompem com a idolatria do corpo. Ficar forte, ficar bonito, as mulheres querem ficar saudáveis. E aí, é diferente você ficar saudável e você querer aparecer por prazer, por beleza, por estética. É diferente você querer crescer e construir uma casa linda e construir um carro porque você trabalhou para isso, colheu o fruto do seu trabalho e você pôde crescer, ou quando você faz para mostrar para os outros que você tem, ou quando você faz para falar assim, isso aqui é tudo para mim, o apego material. O orgulho entra no coração porque você fala, eu não vou dar R$ 1 para ninguém porque eu trabalhei muito para ter. Esse orgulho todo mundo já conhece. Mas eu queria falar com vocês agora do orgulho do casamento. O orgulho que é diferente. O orgulho que ele vem no silêncio. Quando eu pego aqui a palavra em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, fala assim para a gente: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a ti, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha só, isso aqui já dá uma pregação para muito tempo, hein? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Vamos dar exemplo de um dia a dia do casamento. Como a gente faz isso inconscientemente. A mulher chega do trabalho, aliás, o cara chega do trabalho, a mulher já está em casa, e aí ela fala assim: nossa, amor, hoje meu dia foi muito difícil. Caramba, aqui foi muito agitado. Aí ele, em vez de perguntar, foi mesmo? O que aconteceu? Como é que você está? Tá tudo bem? O que ele fala? O seu dia foi agitado? E o meu? Meu caramba, o meu foi muito mais difícil. Aí ele começa a contar a história dele, e aí começa a aumentar a dor dele, diminuindo a dor da mulher. Ah, mas, Carl, isso é natural. Eu sei que isso é natural. Mas o nome disso é orgulho. Inconscientemente, eu não quero perder nem nessa comparação. Caramba, eu tô com uma dor na coluna, pô, a minha, caramba, semana passada travou, cara, você não acredita. Isso é orgulho, e parece uma coisa tão simples, tão superficial, mas que, de certa forma, dentro do casamento, quando esse orgulho vem disfarçado de simplesmente estou falando, inconscientemente vai absorvendo, vai sufocando o outro. E aí começam as comparações do quanto eu sou mais importante, ou do quanto eu não sou importante e só você é importante, ou do quanto sempre a dele é maior e a minha é ruim, porque eu não quero perder. E a palavra diz assim, que os outros são superiores a si mesmo. Ou seja, para que eu consiga ter um casamento, para que eu consiga viver uma vida a dois, que vai durar anos e anos e anos, é simplesmente entender que eu preciso fazer da Patrícia mais especial que a mim mesmo. Que eu preciso cuidar da Patrícia mais do que de mim mesmo. Eu não estou dizendo que eu não preciso cuidar de mim. Eu estou dizendo que eu tenho o dever de cuidar da Patrícia. E é claro que para cuidar dela eu tenho que estar bem, então eu preciso cuidar de mim também. Vocês estão entendendo isso? Tem um amigo meu, o Chiquinho, até falou com a gente aqui um tempo atrás, que ele dizia assim: você casou para ser feliz? Aí eu fiquei pensando, ele falou: você casou para ser feliz? Logo no meu casamento. Eu falei: casei. Casei para ser feliz. Ele falou: então separa. Então separa, não vai dar certo. Eu falei: ué, como assim, Chico? Ele falou: se você casou para ser feliz, você casou pelo motivo errado. Você casou com o princípio errado. Quando você casa para fazer o outro feliz. Quando você casa para fazer a sua esposa feliz, para fazer o seu esposo feliz. E, consequentemente, a pessoa que você ama está feliz, você também fica feliz. Vocês estão entendendo isso? Quando nós temos filhos, é mais fácil entender isso do que quando somos casados. Por exemplo, Nai, quando você vai na escola do seu filho, que ele tem uma apresentação, que você vê ele muito feliz. Quando você vai ver, Rogério, o seu filho lá, ele fez um gol comemorando. Como é que vocês ficam? Não foi você que fez o gol. Não foi você que estava dançando. Mas quando você vê o seu filho feliz, você fica feliz. E a gente é muito fácil fazer isso com filhos.
Mas e no casamento? E no casamento? E com a minha esposa? Eu fico feliz só de fazê-la feliz? Eu fico feliz quando ela está alegre, quando ela está contando algo que para ela foi importante? Ou muitas vezes eu fico no meu egocentro e fico pensando que eu sou o principal, e quando o principal não envolve a mim, ou quando eu não sou o principal assunto da conversa, sempre está errado. Perceba esse exemplo do filho. Quando o filho joga mal, o que você fala? Não, filhão, mas tudo bem, hoje não foi um dia bom, amanhã vai ser, você vai treinar, você vai recuperar. Quando o filho chega em casa e não tirou a bola na prova, não tem problema, filhão, você vai estudar, na próxima prova você vai arrebentar. Agora, e quando nossa esposa erra com a gente? A gente faz isso também? Não, Patrícia, tudo bem, você está nervosa, você tem razão. Me desculpa, Patrícia, eu realmente agi errado. Vamos conversar depois com mais calma? Eu faço isso, gente? Não faço. Porque é como a gente diz, a gente sempre pensa que o outro tem que estar aqui para nos servir. A gente tem essa ilusão, essa fantasia, essa utopia de que o casamento é para que a Patrícia me sirva. E na cabeça dela, muitas vezes pode ser que ela pense, o Carlos está aqui para me servir. E a gente não entende que, na verdade, não. Eu tenho que entender o meu papel, que é cuidar da Patrícia, fazê-la feliz. E ela, a mesma. Imagina só. Imagina, tem o Alan e a Nay estão junto aí. Imagina se você fizer um esforço, Nay, para fazer o Alan todo dia mais feliz, com palavras de carinho, palavras de amor, com abraço, com atenção. E se ele todo dia fizer a mesma coisa com você, como é que vai ser esse casamento? Como é que vai ser, Rogério, quando você a todo instante tentar fazer a Juliana feliz, falar uma palavra de carinho para ela, falar uma palavra de atenção, validar ela, você é importante para mim, eu tenho um orgulho de ter você ao meu lado, e ela fizer o mesmo com você. Aí ela vai achar que eu aprontei. Se eu ficar fazendo muito isso. Ela fala, o que tu aprontou? Mas Às você vezes aí eu falo, não aprontei nada, eu só tô, né? Mas sabe por que é? Sabe por que ela acha que você aprontou? Ela pergunta? Porque não é comum. Porque ela não está acostumada. Quando virar um hábito, você falar todos os dias, ela vai perceber que, caramba, e não é só falar, é demonstrar. É demonstrar. Eu já ensinei para vocês no ano passado, vocês vão lembrar do abraço de 40 segundos? Não sei se vocês vão lembrar. Se não lembrar, vou relembrar isso daqui a umas quintas-feiras. É abraçar em silêncio e ficar 40 segundos abraçado. O nosso corpo, eu não lembro como é que é o nome do que faz, mas ele cria algo que vai te dando uma sensação de alegria e fortaleza. Se você está ansioso, a ansiedade passa. Se você está nervoso, você se acalma só num abraço, sem falar nada. Só 40. Já viram no. Quem já foi no enterro aqui? Já foram no enterro? Já foram, não foram? Quando a pessoa está lá muito triste, está carente, ela tá triste ali pelo momento, você fala alguma coisa para ela? Não tem muito o que falar. Você até tenta falar, mas você não tem muito o que falar. Você só abraça. Você só abraça. E aí você chora junto com a pessoa. E aí você começa a sentir a dor da pessoa, ao mesmo tempo que ela sente o conforto que você está tentando passar para ela. Isso ajuda. E ninguém fala nada. Até tenta falar, mas logo a pessoa chorando, você se comove também, só abraça em silêncio. Acabou. Eu lembro quando a Carla faleceu, que eu fui contar para minha mãe, eu sempre digo isso, mas da porta do elevador até o banco que eu estava sentada, para mim foi o pior percurso da minha vida. Que eu fui lá, aí falaram, mostraram ela, tal, faleceu, eu desci o elevador e agora eu preciso contar para minha mãe. E aí eu vou do elevador até a minha mãe, ela já me olhando, minhas irmãs já imaginando o que era, porque quando te chamam tarde da noite, alguém que está na UTI, você já imagina o que é. E minha mãe na esperança de que não era isso, porque a mãe tem essa esperança. E eu fui andando em silêncio, 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 silêncio. E minha mãe, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu só abracei a minha mãe. Eu ajoelhei, ela estava sentada, abracei, e ali eu disse tudo sem falar uma palavra. Então, da mesma forma que esse abraço consola no momento de perda como essa, o abraço também tem que trazer alegria. Mas não é uma alegria de só abraçar quando comemora, é simplesmente abraçar. Quebrar o orgulho, quebrar esse orgulho de eu tenho vergonha, o orgulho de que eu não vou abraçar primeiro, o orgulho de ela pode me ignorar ou ele pode me ignorar, e abraçar.
para que Deus possa curar o casal nesse abraço, para que a gente possa cumprir o Gênesis 2:22, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, para que possamos ser um nesse momento. E muitas vezes em silêncio, sem falar nada. Mas precisamos fazer. Eu vou pegar outra passagem para vocês continuarem aqui, que eu já me empolguei nessa, que eu gosto muito disso, da parte do abraço, porque o abraço realmente cura, o abraço realmente liberta. E a gente percebe que muitos casais têm mania de se ver e dar um beijinho. Mas a pergunta é, quando é que você se abraça? Não é se abraçar de verdade, em silêncio, só os dois, curando. Hoje de manhã a gente fez isso, né? Eu saí, estava me arrumando para ir trabalhar, estava na porta ali, eu falei, dá um abraço aqui, Paty. A gente se abraça. Ninguém fala nada. Só se abraça e dali a gente sai para o trabalho. Não falamos nada, só ficamos abraçados um tempo, em silêncio, e os dois saem sorrindo do abraço. Como se estivesse feito uma declaração de amor um para o outro. E ali cura. E ali cura uma mágoa, ali cura um ressentimento, ali cura uma dor, ali cura uma dúvida, ali dá coragem, ali dá força. Não tem força maior para o homem quando a mulher sai para trabalhar, a mulher abraça ele, dá um abraço de verdade, ele se sente abraçado, ele vai trabalhar pensando, não vejo a hora de voltar para o meu lar, voltar para a minha família. Vocês entendem isso? Então nós precisamos. Isso não estava aqui no script, tá, gente? Isso aqui não estava. Então, não sei se nós estamos mandando dizer isso, então que sirva para nós. Que a gente abrace mais. Deus quer falar para nós sobre abraço, que nós possamos ser simples, silencioso, mas abraçar. Aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó, da soberba só resulta a discórdia. Olha isso, gente. Da soberba só resulta a discórdia. O que ele está falando para nós aqui? Ele está falando que quando a gente, mesmo que inconsciente, e não percebe e vai levando normal isso, de ser soberbo, de ser orgulhoso, ele normalmente vai resultar em discórdia. Quando uma pessoa fala algo que você não gosta, e eu estou falando só de casal hoje, tá, gente? Não estou falando de fora, não, só marido e mulher mesmo. Quando um fala uma coisa que o outro não gosta, a gente tem a mania de poder querer falar algo mais forte para sair vencedor. E aí o outro que escutou fala outro mais forte para sair vencedor. E aí ninguém quis no começo brigar. Eu só respondi o que ela falou. Ela só respondeu o que eu falei. E aí, de repente, nós estamos na discórdia. Olha só, Provérbios, cara, que escreveu Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Ele falou assim: da soberba, do orgulho, só resulta a discórdia. Porque eu não sou. Até agora, antes de começar, a Patrícia falou um negócio para mim, aí eu respondi, aí ela falou assim: sei. Esse sei, não tô, a gente falei para ela assim: ó, isso é o tema de hoje. É esse orgulho simples que a gente não percebe. Ela não foi maldosa, ela não reclamou, ela só falou: sei, tipo, não vai fazer nada, sabe? Sei. Por quê? Porque a última palavra tem que ser dela inconsciente. E aí, se eu não tivesse preparado para fazer a pregação hoje, eu ia falar: sei por quê? Porque eu não sou diferente, entendeu? A Patrícia falou assim: o tema de hoje é o tema para você específico, né? É verdade. Porque eu confesso, eu estou falando, quando eu falo para vocês aqui, eu estou falando de mim também. E aí, se eu não estivesse preparando a pregação, com certeza eu não sei dela, eu já soltaria. Sei o quê, Patrícia? Eu não vou fazer? E ela ia dizer: faz o quê? Você não fez? Aí começava. Já era. No final, era discórdia. No final, a gente ia acabar. Não é briga, gente. Não é, então, toda vez que a gente discordar, vai brigar. Não. O problema da discórdia é por que estou discordando. Eu estou discordando porque eu acho, não, Patrícia, não é legal para você fazer isso. Não, Patrícia, não é melhor as crianças não ir. Ou eu estou discordando simplesmente porque o meu orgulho me impede de falar. Tudo bem, você ganhou. Está tudo bem. Não vou discutir. Acho que não é nem você ganhou. Às vezes a pessoa nem reconhece, né, que está sendo orgulhoso ali. Entendeu? Exatamente isso. Não tem essa consciência, que é o orgulho ali que está falando. Lá em Provérbios 16, um pouco mais à frente, versículo 18, fala assim, ó: antes da ruína, olha só, gente, antes de perder tudo, antes de se destruir, antes de acabar, antes da ruína, vem a soberba. Olha só, Provérbios 16, 18. Vou trocar para o nosso linguajar. Antes de perder tudo, antes de tudo acabar, vem o orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, se nós somos casados aqui
e de repente a gente fala, o casal vai ser, o Carlos e a Patrícia, misericórdia, mas vão se separar. Resolveram se separar. Mas qual foi o motivo? Não, foi porque a Patrícia falou isso, ou porque o Carlos falou isso. Não, 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 não. Começou lá atrás. Foi o orgulho. Esse orgulho escondido, esse orgulho silencioso que foi falando entre nós há muito tempo, e foi criando intriga, e criando atrito, e criando discórdia. E aí chega uma hora que você já não quer nem discutir mais, porque você já... E a pessoa, ela faz uma... Já viu aquele negócio? Uma mudança, né? Exato. Continua. E aí a gente... Aí os dois sentam, alinham, mas depois lá na frente vem de novo o orgulho. É isso aí. Já viram o negócio que você fala assim, faz uma brincadeirinha com a pessoa, ela já se irrita logo? Fala, sua brincadeira é muito simples, mas ela já está tão cheia, ela já está tão dessa intriga, dessa discussão, que qualquer brincadeirinha já vira irritante, já vira um desaforo. E aí fala, pô, só brinquei com você, aí, mas não quero brincadeira com você, porque o orgulho já está tomando conta da situação. Olha só, antes de tudo acabar, o que veio foi o orgulho. E ele fala, o espírito orgulhoso precede. O espírito orgulhoso te prepara para a queda. Em nenhum momento ele não fala nada diferente. O que ele fala é que o orgulho vai te levar para o buraco. O orgulho, e aí eu vou repetir, eu não estou falando do orgulho radical, porque aqui nós, graças a Deus, estamos nos preparando para ser pessoas melhores, e esse orgulho de menosprezar, orgulho de se achar melhor, graças a Deus eu tenho certeza que não é da gente. Mas eu estou falando do orgulho escondido, disfarçado de uma resposta, disfarçado de não aceitar, disfarçado de só eu estou certo, disfarçado de ela reclama demais, disfarçado de, pô, ele nunca faz nada. Vou dar uma dica para vocês, gente. Vou dar uma dica. Nunca use uma discussão, porque a gente vai ter um momento de discussão, nunca use a palavra nunca mais ou sempre assim. Porque quando você coloca aqui nunca ou que sempre, você está profetizando, você está proclamando, você está anunciando. Então, nunca mais eu vou querer papo com você. Ou você sempre foi assim, ou você sempre vai ser assim desse jeito errado, sempre vai ser esse cara, essa mulher. Quando você profetiza isso, que ela sempre vai ser, ou que ela nunca vai ser algo, é isso que vai acontecer. Então, no momento de discussão, não usem a palavra nunca e nem usem a palavra sempre. Porque quando você está na emoção, que você fala uma palavra com emoção, essa emoção gera um forte impacto. Isso no seu sistema neurais começa a criar uma memória, porque esse momento criou uma memória em você, essa memória vai virar uma crença. E por mais que vocês façam as pazes depois, você vai eternamente acreditar que essa pessoa sempre vai ser assim. Mesmo que depois você pense que esqueceu. Na primeira discussão, você vai falar assim, tu sempre foi assim, tá vendo? Voltou a ser assim de novo. Você sempre foi assim, lá quando nos conhecemos você já era assim, porque o sempre que você falou gravou na sua mente que a pessoa sempre será assim e nunca vai mudar. Então não use você sempre é assim ou você nunca vai ser isso. Principalmente com nossos filhos, gente. Nossos filhos, não fale para os seus filhos. Você nunca vai ser alguma coisa. Ou você sempre vai ser desse jeito, nunca vai mudar. Porque você está profetizando sobre o filho. E a profecia vai se cumprir. E você vai se arrepender depois. Só que até descobrir que foi aquela palavra que você falou numa discussão, que 15, 20 anos depois está refletindo no futuro do seu casamento, até se descobrir isso, cara, é muita cura interior, muita terapia, se tiver casado. Então, tome muito cuidado com isso. A palavra diz que antes da ruína vem a soberba. Antes de tudo se acabar, vem a soberba. O espírito orgulhoso sempre vai te levar para a queda. Não deixe que isso aconteça com vocês. Não deixe que o orgulho venha disfarçado. E vamos ser sinceros, agora nós estamos falando isso aqui agora, a gente começa a ter noção de que a gente realmente faz isso. Eu estou falando de mim mesmo. A gente realmente, quando a pessoa fala uma coisa, eu quero falar outra por cima. Ou quando a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, eu quero ter a última palavra. Nem que seja uma palavra, mas eu não fui agressivo, não fui ignorante, mas eu quero falar por último. Porque o orgulho não me permite perder no casamento. Porque quando a mulher quer algo e eu não quero, então eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu decidi por orgulho. Porque se eu digo que casei para fazer o outro feliz, ainda que eu não queira, eu não vou dizer eu não quero. Eu vou tentar conversar. Patrícia, você quer muito ir? Eu não estou muito afim de ir, mas se você quiser eu te acompanho. Por quê? Porque o meu querer mesmo é não querer ir. Mas como eu casei para fazê-la feliz, e se isso vai fazê-la feliz, eu preciso renunciar a mim mesmo
para que eu possa viver o que a Patrícia quer. E eu sei que aqui no nosso casamento, com a graça de Deus, a gente vive muito isso. Ela não gosta de um lugar com muvuca. Eu gosto. Eu não gosto de lugar muito calmo. Ela gosta. Então, a gente sabe que um está cedendo para o outro. A gente já sabe, já. Quando ela vai comigo para algum lugar que está um movimento assim, eu já sei que ela está incomodada, mas ela só está ali porque eu gosto de estar ali. A mesma coisa quando a gente vai para um lugar muito zen, muito calmo, silencioso. Ela fala, nossa, tá maravilhoso aqui, né? Eu falo, tá maravilhoso, amor. Uns parecendo a igreja. Tá maravilhoso. E eu sei, então eu preciso abdicar. Isso quer dizer que eu sempre tenho que fazer somente o que a Patrícia quer? Claro que não, gente. No caso do nosso casamento, é porque quem manda é ela, né? Mas num casamento comum, normal, você conversa. Porque às vezes você não quer ir mesmo. E aí a pessoa fala assim, olha, eu até queria muito ir, mas como você não quer ir, ela também vai ceder, ou ele também vai ceder para você. Porque isso é o comum acordo. Vocês estão entendendo? Para finalizar a palavra de Deus, eu separei aqui Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele fala assim, ó, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Olha só, agora não é mais eu falando, Patrícia, você, agora quem está falando é Deus. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. As pessoas confundem humildade com poder aquisitivo, humildade com eu sou bonzinho, humildade com eu ajudo as pessoas. E o que ele está falando aqui da humildade é a humildade de si mesmo, de se reconhecer, de se entender que tem limitações, entender que eu preciso me calar, entender que eu preciso falar de uma maneira correta, entender que eu preciso falar com Deus, a chegar a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a minha pequenez. Essa é a humildade. Quando ele fala de humildade aqui, é a humildade de coração. Quanto no nosso coração nós somos soberbos ainda, somos orgulhosos ainda por tão pouco. Não vai longe, tem aquele pastor André Fernandes, acho que a Nai deve conhecer o André Fernandes, ele falou que o cara ficou chateado com ele, o cara simplesmente ficou muito magoado com ele e parou de ir na igreja e tal, e um dia ele encontrou, amigo, esse rapaz, né? Ele falou, você sumiu lá da igreja e tal? Ele falou assim, rapaz, você ficou famoso, ficou orgulhoso, né? Ele falou, orgulhoso por quê? Ele falou, não, passei por você, você nem me cumprimentou. Ele falou assim, pô, você me viu? Ele falou, eu vi. Ele falou, e por que você não me cumprimentou? Porque eu não vi você. Aí ele falou assim, é verdade. Ele falou, pô, não é que eu te ignorei, eu não te vi. Só que o orgulho entrou no seu coração, tipo, ele cresceu agora e está me ignorando, eu já não vou nem para a igreja dele mais. Porque ele me ignorou. Mas ele falou assim, simplesmente eu não vi. Mas de quem é o orgulho? Ele me viu. E por que ele não me cumprimentou? Agora, se ele me cumprimenta e eu ignoro, ele tem razão. Mas eu nem vi o cara. Mas o orgulho entrou no coração do outro de uma forma de falar assim, não, ele ficou famoso agora, ele agora está grande, ele agora está me ignorando, ignora os outros, e o cara simplesmente não viu ele. Mas o orgulho impediu que existisse essa conversa. É muito simples, ó. Você não falou comigo, mas eu não te vi, você me viu? Viu? Então fala comigo você, ué. O Rogério pode falar assim agora, o Carlos nunca mais me ligou para conversar. E você ligou para ele para conversar com ele? Também não, ué. Então tá tudo certo, tá 0-0, ninguém tá ganhando, ninguém tá perdendo, ué. Você entende? Eu fico magoado se a Nai não me liga, mas eu também não ligo para ela. Isso também é um orgulho. E aí a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Ou seja, gente, se muitas coisas acontecem na vida de vocês, acontecem não. Se muitas coisas não acontecem na vida de vocês, se muitas coisas dificultam e demoram a aparecer, a acontecer na sua vida, pensem se muitas vezes Deus não está resistindo a nós pelo nosso orgulho. Se muitas vezes Deus não está resistindo porque Ele falou que Ele resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso. Será que muitas vezes eu não estou tendo a humildade de fazer o simples de coração? Eu não estou falando simples de dinheiro, estou falando simples de ser humano, com simplicidade para entender a minha esposa e viver por ela, como eu vivo pelos filhos. Será que eu não estou tendo orgulho de falar assim, não, mas filho é filho, né? O meu filho eu tenho que fazer tudo, mas pelo esposo e pela esposa, não. Muitas vezes um casal demora. Eu lembro de um casal nosso, um casal amigo nosso, aliás, um casal que para mim assim, é mais do que amigos, Paulinha e Maria.
que o Paulinho ele estava numa ascensão da igreja, de pregação, mas ele não conseguia arrumar emprego, e ele não conseguia alavancar, e ficava desempregado. E aí a Maria orando por aquilo, e eles estavam orando junto, até que um dia Deus mostrou o Paulo lá na frente, tentando andar, e mostrou uma âncora embaixo, com uma corrente, e ele arrastando essa âncora. Quando a Maria entendeu, a âncora era ela. Ela trabalhava na fábrica, ela tinha uma estrutura muito boa, ela ganhava bem, ela sustentava a casa, e inconscientemente ela diminuía o marido, porque ela era a provedora do lar. E aí, por causa disso, ela diminuía tanto inconscientemente o marido, que era um casal de Deus, hein? Um casal fervoroso. E eles não perceberam isso. Ela diminuía, sufocava tanto ele que ele não conseguia. Ele ia na porta do emprego, perdia, na porta do emprego, perdia, não dava certo em nada. E ela era âncora. Quando ela foi lá e reconheceu, entendeu isso, buscou a misericórdia, conversou com ele, falou: eu te libero para ser o homem da casa. Você, quando ela entendeu isso, o Paulinho foi chamado para um concurso público que ele já tinha passado há não sei quantos anos atrás. E aí hoje é funcionário público na prefeitura de Santos. Ali no centro ele trabalha. Ele tinha passado há não sei quantos anos atrás e ele não conseguia alavancar na vida. Não chamaram, porque ficou na suplente, aquele negócio todo, né? Quando a mulher entendeu que ela estava sendo orgulhosa, e o orgulho dela estava impedindo a família de crescer, que ela se libertou disso, os dois alavancaram junto. Então, muitas vezes, precisamos refletir o que está acontecendo na nossa casa. Qual de nós dois precisamos reconhecer que precisamos ser mais humildes? Precisamos deixar que a soberba, e mesmo que a soberba, eu não acho que sou soberbo, já é soberba. Porque a Bíblia diz que não vem do mal, diz que já está dentro da gente. Se você achar que não é orgulhoso, se você falar: eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo, me desculpa, você está sendo orgulhoso, você está sendo soberbo, porque a nossa carne padece. Ó, a Bíblia diz que nosso coração é inclina para o que é mal, a nossa carne padece para o pecado. Ora, se a nossa carne padece para o pecado, se nosso coração inclina para o mal, tem certeza que eu não sou orgulhoso? Então eu preciso me policiar, eu, Carlos Alberto, preciso me policiar mais, para que não deixe esse orgulho, essa soberba, essa arrogância, e tudo isso que inconscientemente vai me fazendo criar feridas na Patrícia, microferidas, porque não é uma briga, é só respostinhas ali de querer vencer, que vai ferindo, até que chega uma hora que a casa estoura. E a gente fala: pô, mas só por isso? Não, foi pelo acúmulo de coisas. Pelas vezes que eu sufoquei a Patrícia. E aí, quando a Patrícia falou assim: esse tema é para você, vai falar de você hoje, ela está coberta de razão. Porque eu preciso quebrar o orgulho que é em mim. Também, né? Eu preciso quebrar essa vaidade, eu preciso quebrar esse minha explosão. Eu sou muito explosivo e quero ter razão. Então eu preciso melhorar. E aí eu dizer que não sou assim é negar a palavra de Deus. Então que cada um de nós nessa noite possa refletir, possa olhar para dentro de você mesmo, olhar para as suas ações, para os seus atos, para aquilo que como você tem agido. E se muitas vezes o meu orgulho não está sendo a âncora na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida do meu marido, que a gente possa pedir a Deus a graça de nos libertar de nós mesmos para podermos ser felizes, para poder viver o extraordinário. Porque a Bíblia diz que Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. É o que Deus quer para cada um de nós, que nós tenhamos felicidade em todas as áreas da vida. Então, de todos os motivos que existem vários, mas esse agora, o orgulho, em nome de Jesus, vai cair por terra. E nós vamos ser melhor a cada dia. Para o outro, para nossos filhos e, acima de tudo, para Deus. Porque o nosso intuito maior é a vida eterna, é chegar no céu. Amém? Amém? Fez sentido para alguém? Alguém aqui se sente orgulhoso? Quando você... Eu falei brincando, né? Não sei, eu sei. Não, levei não, tô brincando. Mas aqui, nós dois somos um casal como qualquer outro. E aqui também tem orgulho. Muito orgulho. Da minha parte, dele também. A baixinha é brava, vocês não têm ideia. O Rogério sabe. Só um pouquinho. Que fichas caem para vocês, gente? Tem uns que a gente percebe e outros que não. É verdade. Exatamente isso. Tem uns que se percebem e outros não. Ah, é verdade. Né? Você é orgulhosa, Nai?
Tem um pouquinho. Mundo de novo. Eu sou um pouco. Tô falando, né, de inconsciente, como a gente faz as coisas no inconsciente. Nossa, muito, muito. Ainda mais a gente como casal. Bastante. E agora, o que a gente vai fazer para melhorar? Pensar antes de falar, sair falando. Fazer como o Daniel falou na última quinta-feira, né? Respira, volta, depois fala, né? Sim, justamente. Parece uma vitrola, quando começa a falar, não para mais. E é engraçado, se você acompanhar o que Deus preparou da quinta-feira passada para cá, ele fala justamente sobre esse momento de calar, de falar na hora certa, não falar no tom certo, né? E agora ele diz para a gente do orgulho, que a gente fala por orgulho, ele está completando. Você vê como é que Deus prepara as coisas? Sim, uma palavra completa a outra. Então, se Deus quis falar isso para nós, é porque a gente precisava ouvir, então que a gente possa absorver isso. Deus preparou esse momento. Olha, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês sempre vão compartilhando, conversando como casal, buscando melhorar, porque assim, não é passo de mágica, né? Não vai chegar agora e tudo está resolvido. Mas não, e tu tava falando. Treine até se tornar. Treine até se Eu tornar. acho que no orgulho é humilha-te, humilha-te, humilha-te. Eu já ouvi isso muito. É isso aí. Você já ouviu, Nai? Já. Eu tava, vocês falando aí eu tava aqui quietinha, escutando e pensando, gente, isso é tipo uma terapia pra gente, porque aí o Cal tava falando, aí eu tô aqui, Alan, não sei o que lá. Aí, ó, tá vendo? Não sei o que lá. Aí fica tipo, nós dois falando, apontando um pro outro, entendeu? E isso é tem bom, feito muito bom. clareza, né? Tem sido muito, nossa, tem sido muito bom pra gente. Graças Pra a Deus. Para nós também. Eu até falei pro Alan agora há pouco, o Cal, enquanto o Cal tava falando, eu falei assim, nossa, como a gente aprende hoje e amanhã a gente aprende mais ainda e a gente continua aprendendo, né? O melhor ainda porque que a gente quer colocar em prática, né? Exato. A gente não quer, não é aprender por aprender. Justamente. A gente quer viver esse casamento feliz, esse casamento em paz, a nossa família, né? Sim. Tá alinhada com Deus. E eu acho que o principal para nós que somos pais é nossos filhos verem em casa o que é um casamento justamente. feliz. Porque a régua dele vai ser essa. Ele não vai aceitar menos que isso. Justamente, é verdade. A Juliana chegou. Ele não vai aceitar menos que isso. A régua dele vai ser essa. Sim. Né? Porque ele está acostumado com isso. Ele fala, não, eu via meu pai e minha mãe, eles se respeitavam, eles se amavam. Sim. Eu não vou aceitar menos que isso da minha mulher, não vou ser menos do que meu pai foi para a minha mulher também. Isso mesmo. Eu acho que esse é o grande lance, que para mim faz todo sentido. Tenho 2 filhas mulheres, né? Então, que elas usarem, que elas verem eu tratando a mãe, ou que elas verem eu ser o homem da casa, vai refletir na escolha delas, de referência que tem de marido. Justamente. É uma resposta muito grande, mas Deus tem honrado. Da minha parte também, né? Como você, né? Elas também vão querer fazer parecido ou igual com os maridos. É isso aí. Isso mesmo. Eles vão apanhar. Olha a Juliana aí. Voltou, Rogério? Meu celular Eu imaginei. Rogério, que ficha esse cara, Rogério? Agora a Ju tá aí, quero ver o orgulho. O orgulho vai cair agora, falar na frente dela. Não, no meu caso é. Porque eu sou. O orgulho, isso aí é um defeito que eu tenho já, olha. Tinha. Mas está em todos nós, né? Não é? Isso aí eu tenho muito, né? Isso aí não tem como negar. Quem convive comigo sabe, né? Mas é que nem a Juliana falou, tinha, né? Tem que procurar agora do jeito que você estava falando agora, que a gente estava conversando, abriu assim muita. Deu para entender mais sobre, entendeu? Porque é até no inconsciente, né, Rô? Não é algo que a gente. Não, eu quero ser orgulhosa agora. Não, então. Não, eu só falei uma simples palavra. Vai.
E nem foi, tipo assim, para mim não era orgulho. Não tô sendo orgulhosa, mas na verdade é. Porque você vê, exatamente, você vê como já podia virar uma discussão? Você vê que loucura? Já Sim. podia virar uma discussão porque ela falou assim, vai. Eu ia falar, vai por quê? Tu acha que eu não vou, não? Aí ele ia dizer, você nunca faz. Já era, acabou. Perdeu-se a bênção e começou essa discussão. E cá entre nós, homens, discutir na noite é horrível, né? Tanta hora para discutir, vai discutir à noite, pô. E não pode dormir sem fazer as pazes, né? Não, tem que dar aquele boa noite da gente lá, né? Boa noite, Patrícia. Boa noite, cara. Nossa, não, eu não durmo. Enquanto a gente não pede desculpa um pro outro, por isso que ele fala que eu sou matraca, eu continuo falando. Não, você gente, gosta não de é conversar quando a possível. gente tá com sono, é inacreditável, cara. Ai, Você é tem mal bom, de né? homem, então. Mas aqui em casa é o contrário. Alô? Lá é o contrário. Não ouvi, Ju, desculpa. Aqui é o contrário. No caso, eu quero dormir, daí ele quer conversar. Daí eu falo, não, é hora de dormir. Não, aqui a Patrícia, ela dorme muito tarde, assim, ela não tem, assim, para acordar cedo para ela pode ser difícil. Se precisar acordar, ela acorda, mas pode ser difícil. Agora, para passar a madrugada acordada para ela é fácil. É inacreditável. É A noturno. gente tem estudado bastante, gente, para poder trazer o melhor para vocês. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A gente investe pesado em treinamento para que a gente aprenda. E aí, normalmente, o que a gente está estudando é para a gente vender consultoria. Né? E a gente faz ao contrário. A gente sabe que algumas pessoas não vão ter como pagar esse treinamento, então a gente acolhe lá, aprende lá e distribui para todo mundo que está perto da gente. Para que todo mundo possa... É claro que a gente não faz uma perfeição do que a gente é tratado lá, que são pessoas mais profissionais, mas vai somando na vida da gente conhecimento, informação, experiências. Amanhã mesmo a gente tem coach, os dois. Né? Amanhã a gente está lá para aprender, mas às vezes, ela fica no máximo 2 horas, eu às vezes fico 3 horas lá em sessão, né? Que aí a gente vai conversando, aprendendo, e aí eu vou anotando as coisas, preparo, filtro, depois trago para vocês. Soma bastante. Demora mais que tu fica questionando, né? Exatamente. Não adianta só me falar que é assim, eu quero entender por que é assim. Por que é assim? Se eu passar para vocês uma informação errada e garantir a verdade, se eu pregar a palavra para vocês falando que Deus falou uma coisa que Deus não falou, ó, tô frito, Já pensou? Tô frito, usar o nome de Deus e falar besteira dá trabalho, você é doido, né? Não, mas... Tá bom, gente. Mas é muito bom. Viu?